Ecoar a boa nova. Então, nós tínhamos visto a ressurreição de Jesus, né? Jesus ressuscitado aparecendo aos discípulos. Agora nós vamos continuar vendo a ressurreição até que chegue o início da igreja, quando Jesus vai enviar o Espírito Santo. Então nós vemos aí a cena, né, de Pentecostes, o pessoal sentado e o Espírito Santo. Veremos no quarto dia essa passagem. Então no primeiro dia, nós vamos ver Jesus enviando os discípulos no Monte Tabor. Lembrando que Judas tinha suicidado, né? Então ficaram só 11. Então olha só, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, ajoelharam-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus se aproximou e falou: toda a autoridade foi dada a mim no céu e sobre a terra. Portanto, vão e façam que todos os povos se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que ordenei a vocês. Eis que eu estarei com vocês todos os dias até o fim do mundo. Então Jesus vê os discípulos e os envia para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e para ensinar a todos os povos aquilo que ele ensinou. E diz para os discípulos que ele vai estar com eles até o fim do mundo. Ou seja, a missão não vai ser feita sozinho. Jesus vai estar com os discípulos, com a igreja. E eles agora, a partir do envio, né? A partir do envio de Jesus, eles vão continuar a missão de Jesus. Então, aparições. Eu vos transmiti primeiramente o que eu mesmo havia recebido, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia segundo as Escrituras. Apareceu a Pedro e em seguida aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, dos quais a maior parte ainda vive e alguns já estão mortos. Depois apareceu a Tiago e em seguida a todos os apóstolos. E por último, de todos apareceu também a mim, como almo abortivo. Então aqui é São Paulo falando o que ele tinha aprendido, né? Que Jesus tinha ressuscitado dos mortos e tinha aparecido. E ele vai citando várias aparições, até a aparição que ocorreu a mais de 500 discípulos de uma vez, né? Mais de 500 seguidores. Lá na Galileia. No início, com aquele pessoal que desde o início estava com ele. Lembrando que desde o início, Jesus tinha o grupo dos 12, que era mais íntimos, mas tinha muito mais gente que andava com ele, seguia. Então, o grupo dos 12 tinha uma função especial, tinha um segmento especial, mas os que andavam com Jesus não eram só os 12, né? Os 12 discípulos. Ele tinha outros discípulos além do grupo dos 12. Então, a ascensão. Foi aos apóstolos que Jesus, com numerosas provas, se mostrou vivo depois de sua paixão. Durante 40 dias apareceu a eles e falou-lhes do reino de Deus. Estando com os apóstolos numa refeição, Jesus deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém. Esperem que se realize a promessa do Pai, da qual vocês ouviram falar. João batizou com água, vocês, porém, dentro de poucos dias serão batizados com o Espírito Santo. Ou seja, aqui está dizendo que Jesus apareceu e ensinou aos apóstolos durante 40 dias. E no final de 40 dias de aparições, né, ensinando aos apóstolos o que ele tinha de ensinar, ele fala que eles haviam sido batizados com água, como João havia batizado lá no início, mas que em breve eles seriam batizados com o Espírito. Então, continuando a passagem, o Espírito Santo descerá sobre vocês. E dele receberão força para serem minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os extremos da terra. Depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu à vista deles. E quando uma nuvem o cobriu,
eles não puderam vê-lo mais. Os apóstolos continuavam a olhar para o céu, enquanto Jesus ia embora. Mas, de repente, 2 homens vestidos de branco apareceram a eles e disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão aí parados olhando para o céu? Este Jesus que foi tirado de vocês e levado para o céu, virá do mesmo modo com que vocês o viram partir para o céu. Então Jesus sobe aos céus, né? E promete que enviaria o Espírito Santo. No 4º dia, nós vamos ver o envio do Espírito Santo, que é Pentecostes, né? Pentecostes, penta vem de 50, né? Então são 50 dias depois. Ou seja, Jesus ficou 40 dias ensinando aos discípulos, 40 dias preparando eles, ensinando, e eles ficaram mais 10 dias rezando. E 50 dias depois, 50 dias depois da ressurreição, vem o Espírito Santo sobre eles. Ou seja, houve um tempo de preparação e um tempo de oração antes deles receber o Espírito Santo. Assim, todo discípulo de Jesus deve se preparar, conhecer as Escrituras e deve também rezar. Essa preparação e essa oração fazem parte da vida do cristão. Então, Pentecostes. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartia e pousara sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo. Então estavam reunidos e vendo como línguas de fogo que vão se repartindo, e as línguas de fogo vão descendo sobre cada um deles. E eles ficam repletos do Espírito Santo, né? Então é o fogo do Espírito Santo que desce sobre eles. E depois de receber o Espírito Santo, eles começam, eles saem, eles estavam fechados com medo, né, da perseguição dos judeus, eles vão sair e vão anunciar quem é Jesus para os outros. E Pedro vai ser o primeiro a tomar a palavra. Então começa assim: Pedro, então, pondo-se de pé, em companhia dos 11, com voz forte, lhes disse: Homens da Judéia, e vós todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto conhecido e prestai atenção às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, visto não ser ainda a hora 3ª do dia, mas cumpra-se o que foi dito pelo profeta Joel. Acontecerá que nos últimos dias é Deus quem fala, que derramarei do meu Espírito sobre todo o ser vivo. Profetizarão os vossos filhos e vossas filhas. Os vossos jovens terão visões. Os vossos anciãos sonharão. Sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei naqueles dias do meu Espírito e profetizarão. Então, e depois Pedro vai continuar falando sobre Jesus, né? Sobre a ressurreição, sobre a vida, morte e ressurreição de Jesus. E sobre Jesus ser o Messias. Então, quando eles recebem o Espírito Santo, eles que estavam fechados e com medo ganham coragem e saem para anunciar. E o primeiro anúncio é o anúncio de Pedro, né? Esse é o primeiro anúncio de Pedro, falando sobre o Espírito Santo que veio sobre eles e falando sobre quem era Jesus para os outros judeus. Então, 5º dia, nós vamos refletir sobre sentir com a igreja, né? Por que sentir com a igreja? Jesus tinha vários discípulos, não só os 12, né? Mas desde o início, lá em Marcos, ele escolhe os 12 para estar com ele e para enviá-los a pregar. Ou seja, desde o início, nós vemos ali que Jesus tem, pelos 12, uma especial participação na missão. Eles conhecem ele mais intimamente, tem coisas que ele só ensina para o grupo dos 12, e é os 12 que vão ser enviados. Então, aqui nós vamos vendo que já no início da vida de pregação de Jesus, quando ele chama os 12, ele vai aos poucos formando a igreja, né? Preparando a formação da igreja, que a igreja, de fato, ela forma e inicia com a vinda do Espírito Santo em Pentecostes, quando Jesus, depois de ressuscitado, os envia. E depois nós vimos ali no Concílio de Jerusalém, no capítulo 15 de Atos, que retrata o Concílio de Jerusalém,
que quando a igreja tem um problema sobre se deveria ou não circuncisar os que vêm do paganismo, isso não é resolvido só com base em argumentos, mas eles se reúnem, rezam, e depois de reunir, de rezar em conjunto, eles decidem. Mas o que interessa é que no versículo 28 eles falam assim: decidimos o Espírito Santo em nós. Ou seja, eles decidem que o pessoal, que quem vem do paganismo, não precisa se circuncidar, né? A circuncisão é para o Antigo Testamento e não para a aliança do Novo Testamento. A circuncisão é para os judeus, não para os cristãos. Mas o que interessa é esse versículo 28. O que interessa não, o que mais chama atenção, né? Decidimos o Espírito Santo em nós. Ou seja, quando a igreja se reúne, ela não decide sozinha. Ela decide com o Espírito Santo. Então, o certo e o errado é o Espírito Santo que inspira a igreja, não inspira um cristão solitário. Não tem um cristão solitário. O que Jesus deu já não é o cristão solitário. Ele não envia o Espírito Santo para cada cristão solitário. Ele envia para a igreja. É o cristão inserido na igreja. É a igreja. É na igreja que a gente vê a ação do Espírito Santo. Claro que ele age no indivíduo. Mas a ação plena do Espírito não é prometida a um indivíduo isolado, mas sim à igreja. Então, o que a igreja decide em concílios é decidido junto com o Espírito Santo. Por isso nós acreditamos no credo, por isso nós acreditamos que os livros escolhidos para a Bíblia são os livros corretos, não porque os padres e os bispos católicos foram os que mais estudaram e decidiram corretamente que aqueles 72 livros são os livros certos da Bíblia, mas porque nós acreditamos na ação do Espírito Santo, que inspirou eles a escolher corretamente aquilo que deveria ser considerado Escritura, né? E a Bíblia nada mais é do que os livros decididos como verdades de fé e que por isso são lidos no culto, durante a missa. Então, sexto dia, Saulo, o perseguidor. Então, aqui vamos falar sobre a conversão de Saulo, que vai se tornar Paulo, né? Enquanto isso, Saulo só respirava ameaça e morte contra os discípulos do Senhor. Apresentou-se ao príncipe dos sacerdotes e pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, com o fim de levar presos a Jerusalém todos os homens e mulheres que se achassem seguindo essa doutrina. Durante a viagem, estando já perto de Damasco, subitamente o cercou uma luz resplandecente, vinda do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo disse: Quem é, Senhor? Respondeu ele: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro te é recalcitrar contra o aguilhão. Então, trêmulo e atônito, disse ele: Senhor, que queres que eu te faça? Respondeu-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade. Aí te será dito o que deves fazer. Os homens que o acompanhavam enchiam-se de espanto, pois ouviam perfeitamente a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, abrindo porém os olhos, não via nada. Tomaram-no pela mão e o introduziram em Damasco, onde esteve 3 dias sem ver, sem comer nem beber. Então, Saulo que perseguia os primeiros cristãos, né? Saulo era judeu, e ele considerava os cristãos hereges do judaísmo, né? E perseguia, encarcerava, concordava com o assassinato, a morte dos cristãos. Então, com essa intenção, ele vai a Damasco, para prender os cristãos que estavam em Damasco. E no meio do caminho, ele viu uma grande luz e Jesus pergunta para ele: Por que me persegue, Saulo? Ele pergunta: Quem és tu? Ele fala: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas quem estava com ele escuta a voz, não vê ninguém, mas não vê luz. E depois, quando eles terminam a conversa, Saulo está cego. E vai com a ajuda dos companheiros dele, que o levam até Damasco. Chegando em Damasco, ele fica sem comer nem beber durante 3 dias. Depois de 3 dias, Jesus envia Ananias, que é um cristão que estava em Damasco, para que Ananias reze por Paulo
e através da intercessão de Ananias, Paulo é curado e torna-se cristão, né? Recebe o batismo e torna-se cristão. Mas tem um retrato aí bonito também nesse capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos, que diz que a igreja na Galiléia e na Samaria vivia em paz, né? E diz assim, que ela ia se construindo na veneração do Senhor e animada pelo Espírito Santo, né? Então a igreja vai se construindo na veneração do Senhor, na veneração de Jesus e animada pelo Espírito Santo. E sob a ação do Espírito Santo que dá força à igreja, a anima, né, ela vai crescendo. E Saulo, de perseguidor, vai se tornar um grande apóstolo, né? O último apóstolo, o último grande apóstolo. E vai ser muito relevante na igreja. Então, mesmo um perseguidor, Jesus não quer a perdição de ninguém, ele quer que as pessoas o conheçam e que elas participem da missão dele. Mesmo alguém que foi um grande perseguidor da igreja como Saulo, Jesus quer que ele participe da missão. Jesus quer a salvação de todos e o bem de todos. Então, o 7º dia, o centurião. Então aconteceu que Pedro estava em Jope rezando e ele teve uma visão, um cesto com animais impuros, né, répteis, animais impuros que os judeus não podiam comer. E nessa época os cristãos ainda se consideravam judeus, né? E de fato a diferença de um judeu para um cristão é que a gente acredita que o Messias já veio, enquanto que os judeus ainda esperavam o Messias vir. Então os primeiros cristãos, Pedro, Paulo, todos eles se consideravam judeus. Então estava Pedro lá rezando e desceu do céu na cesta com animais que eles não poderiam comer, né? Animais impuros. E Pedro fala, e Pedro escuta uma voz falando assim, mata e come. Pedro, não, eu não vou comer coisa impura. E a voz, não considera impuro o que o Senhor santificou, né? E essa visão se repete e Pedro fica sem entender direito e pensa nela. Então o Espírito Santo diz para Pedro, olha, vai chegar aí uns homens que querem conversar contigo e você vai segui-los até onde eles querem te levar. E Pedro vai. E esses homens tinham sido enviados por Cornélio, um centurião, porque um anjo tinha mandado Cornélio mandar servos dele até Pedro, para que Pedro anunciasse a palavra a Cornélio. Cornélio era um pagão, um centurião, mas um homem muito piedoso, que dava esmolas para quem precisava, ajudava o próximo. Então o anjo aparece a ele e manda ele chamar Pedro, para que ele ouvisse o anúncio do Evangelho. Então Pedro chega lá na casa de Cornélio, né? Do centurião Cornélio. Então Pedro diz assim, ó, Pedro tomou a palavra e disse, em verdade reconheço que Deus não faz distinção de pessoas, mas em toda nação lhe é agradável aquele que o teme e fizer o que é justo. Deus enviou a sua palavra aos filhos de Israel, anunciando-lhes a boa nova da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Então Pedro começa um anúncio para Cornélio de quem é Jesus, não é o Senhor de todos. E estando Pedro ainda a falar, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra. Os fiéis da circuncisão que tinham vindo com Pedro profundamente se admiraram, vendo que o dom do Espírito Santo era derramado também sobre os pagãos, pois eles ouviam falar em outras línguas e glorificar a Deus. Então Pedro tomou a palavra. Porventura, pode-se negar a água do batismo a estes que receberam o Espírito Santo como nós? E mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então, depois que Pedro vê que o Espírito Santo desce sobre Cornélio, centurião, ele os batiza, né? Ele fala assim, eu não posso negar o batismo para quem desceu o Espírito Santo. Aqui nós vemos a descida do Espírito Santo, que hoje é a crisma, né? Nós aqui conhecemos como crisma, que é a unção do Espírito Santo, e o batismo. Então, nós vemos aqui a primeira vez que um pagão é batizado. E vemos isso como vontade de Deus, que a igreja não fica mais restringida aos judeus, mas como Jesus havia falado aos discípulos, que eles façam de todas as nações seguidores. Então começa aqui
Agora, desde agora em diante, a igreja vai ter aqueles que vinham do judaísmo, né, os judeus, e vai ter também aqueles que vêm do mundo dos pagãos, romanos e tantos outros, como nós brasileiros que viemos do mundo dos pagãos, né, nós não somos judeus, dos gentios, né, dos povos, ou seja, daqueles que não eram judeus. Hoje em dia, evidentemente, que na igreja católica, os que não vêm dos judeus são mais numerosos do que aqueles que vêm do judaísmo, né? Mas assim começa.